Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos em mais um culto de ensino da palavra, né? Onde Deus quer falar conosco nessa noite. Então, eu te convido a pegar a tua Bíblia, você está conosco nessa noite, né? Ouvindo um pouco da palavra de Deus, né? Então, que você possa estar aí inteiramente ligado e conectado com essa palavra. Amém? Então, eu quero começar orando por esse culto, por essa noite, por você que está em casa. Amém? Pai, nós te rendemos graça pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado porque tu és verdadeiramente um Deus muito bom em nossas vidas, Pai. Nós te rendemos graças, te entronizamos, te exaltando por tudo que você é em nós, por tudo que você tem feito e por tudo que você vai fazer. Muito obrigado, Senhor, porque você tem nos ajudado até aqui e eu sei que você vai continuar nos ajudando, Pai. Eu te entrego cada pessoa, cada ouvinte que está ouvindo neste momento, Pai, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra e pelo Teu amor. E no nome de Jesus, Pai, nós declaramos mais e mais pessoas sendo alcançadas através dessa palavra. No nome de Jesus, nós declaramos tudo correndo bem, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Espírito Santo, eis-me aqui para falar aquilo que você falou no meu coração. No nome de Jesus, nós te rendemos graças e eu te agradeço por tudo que você é. No nome de Jesus, amém. Então, queridos, Deus tocou no meu coração para mim falar sobre uma vida de louvor, né? Para a gente ter uma vida de louvor e como a gente nos proceder em relação a isso no momento que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia, em meio às circunstâncias e tudo que surge em nossa vida, como nós devemos render graças a Deus, como nós devemos adorá-lo. Amém? Então, primeiro quero te dizer que nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Se você pode fazer uma pergunta, para que eu fui chamado, para que eu fui criado, primeiramente, de tudo você foi chamado para louvor e honra e glória do nome do Senhor. Você foi chamado para adorar a Ele. Você tem o chamado de adorar, de entronizar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? E Deus, Ele ama louvores. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, por isso, é crucial nós entendermos essa essência da adoração, o porquê nós devemos adorar em meio a essas circunstâncias e o que Ele nos traz de benefícios. Nós adoramos a Ele de uma forma correta, né? Não é de qualquer jeito que nós adoramos ao Senhor. Amém? Então, o louvor é o principal meio que Deus usou para render glória a si mesmo, né? O louvor genuíno, ele vem de Deus, ele entra em nós, até o nosso espírito e ele volta para Deus, né? Através dos nossos lábios. Nossos lábios confessam uma adoração ao Senhor. Então, o que pensamos quando ouvimos sobre louvor? O que você acha que é o louvor? Né? Para você pode pensar que é um momento de um grupo de louvor que está aqui meia hora antes da palavra estar ali para cantar, para tocar, né? São os ministros que estão num lugar como esse, numa igreja adorando, né? Você pode pensar que isso é um grupo de louvor, mas não é dessa forma, né? Biblicamente falando. O louvor é a forma como eu e você nos comportamos diante de Deus, né? Do que nós rendemos a Ele. E também é um estilo de vida. Você foi chamado para viver isso, para viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Então, é um estilo que eu e você devemos nos apropriar. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12. Efésios 1, 12. Portanto, digo que nós que fomos chamados primeiro por nossa esperança em Cristo, louvemos a Ele com glória. Amém? No nome de Jesus, entenda isso. Você foi chamado para viver uma vida de louvor e de adoração a Ele. Amém? Primeiro de tudo, Deus te chamou para louvar. Desde o princípio, Deus criou essa adoração para Ele. Desde o princípio que já existe louvor e adoração para Deus. Amém? Então, adoração, o que significa adoração? Né? Existe louvor e existe adoração, que são duas coisas diferentes. Né? Então, a adoração o que é? É prostrar-se, é reverenciar-se, é prestar um culto, é curvar-se, é ter uma comunhão com Deus. Então, isso que é uma adoração, né? Você se prostrar, é você prestar um culto a Deus, é uma forma mais interna, algo mais íntimo com Deus. Existe uma diferença de louvor para adoração. Louvor é a forma como nós nos comportamos, como nós adoramos a Ele. E a adoração é algo mais profundo, é algo que penetra o coração de Deus. Né? O que é de fato que Deus ama, né? E quando nós adoramos a Ele em espírito e em verdade, essas coisas chegam
até Deus mais rápido, porque Deus ama essa adoração. Você e eu, mais uma vez, vou dizer que você e eu fomos chamados para adorar a Deus. Esse é o seu chamado, primeiramente. Primeiro de tudo, você foi chamado para adorar a Deus, né? E nós fomos chamados à comunhão. Aqui, como fala, adoração também é ter comunhão. E eu e você fomos chamados para essa comunhão. Não devemos apenas ter informações sobre Deus, devemos ter intimidade com Ele. Nós não podemos só ouvir falar de Deus, só nos enchermos de palavras, mas nós precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos viver de fato essa vida com Ele. Amém? Então, abre comigo agora lá em Salmos, no capítulo 25. Salmos 25, versículo 14. Diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Desde o princípio, Deus nos chamou para essa comunhão, para estar junto com Ele, né? Mas devido ao pecado, isso foi quebrado. Quando Adão e Eva pecaram, a adoração a Deus foi quebrada, né? Então, o Jesus, ele restaurou isso, né? O véu que nos separava não nos separa mais, né? Jesus veio para cumprir isso e restaurar novamente essa aliança com o Pai, essa comunhão, esse lugar de intimidade que hoje nós novamente temos com o Pai. Amém? Então, Jesus nos resgatou. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em Colossenses diz isso. E que tamanha glória, que grandioso é isso, queridos. Nós sairmos de um lugar de trevas, de um lugar onde o diabo tem legalidade para atingir a nossa vida, e Deus, Jesus, pelo seu sacrifício, nos colocou em uma posição de filhos, em uma posição onde nós temos a proteção, onde nós temos tudo o que nós precisamos em Deus. Né? Então, como é grande esse amor de Jesus por nós, né? Que tamanho amor por nós, que tamanho amor do Pai, né? Em entregar o seu Filho por nós, por essa adoração. Adoração não se remete apenas a um ambiente físico, né? A igreja. Não são essas quatro paredes que a adoração se remete. A adoração, você pode adorar a Deus onde você estiver, no seu lugar. E principalmente não é só com cânticos, não é só com louvores, mas é com a sua vida, é com o seu proceder, é com o seu modo de falar, com o seu modo de agir, com o que você tem visto, com o que você tem dado ouvido. Nós podemos adorar a Deus também dessa forma, né? Então nós precisamos ter esse cuidado do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós falamos, né? De como nos procedemos aí fora desse ambiente aqui da igreja em si, do ambiente físico. Quais são os nossos procedimentos? Não pode aqui ser uma coisa e lá fora ser outra, querido. Não pode, jamais. Né? Isso não vai trazer louvor, isso não vai trazer glória para Deus. Pelo contrário, as pessoas só vão apontar e dizer: não, essa vida eu não quero. Né? Então, você precisa viver esse estilo de vida, esse estilo de adoração lá fora também. Adorando a Deus com a sua vida, com as suas atitudes e com os seus lábios. Nós precisamos entoar cânticos e louvores ao Rei dos Reis. Amém? Então, falar agora, queria que você abrisse comigo lá em Salmos, capítulo 51, versículo 17. Falar aqui sobre sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor, Deus ama isso. Amém? E fala assim no versículo 17 de Salmos 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Queridos, como isso é grande, Deus não despreza um sacrifício de louvor. E o que é sacrifício de louvor? É um fruto de uma gratidão que nós temos pelo que Deus faz por nossas vidas. Né? E eu acredito, sei porque sei que Deus tem feito coisas na sua vida, que Deus verdadeiramente tem feito grandes coisas, boas obras na sua vida. Então, queridos, o que nós fazemos quando adoramos, quando nós entonamos louvores, é um sacrifício de louvor, reconhecendo e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Né? Então, nós entoamos louvores, nós entoamos cânticos a Ele, reverenciando Ele e agradecendo a Ele, porque Ele tem sido bom. Né? Tem uma música que fala: Tu és um bom Pai, é quem Tu és, né? Tu és bom, Senhor. Então, dessa forma, nós estamos entronizando Deus, nós estamos rendendo sacrifícios de louvores a Ele. Nós reconhecemos o que Ele faz, né? O que Ele fez por nós. A realidade
da presença de Deus em nós deve ser um motivo de alegria por tê-la dentro de nós. Hoje nós somos o lugar que Deus escolheu para habitar. A casa somos eu e você, né? Então, onde você está, você é a igreja. E na igreja, que diz, nesse ambiente físico aqui, nós nos reunimos para nos rendermos diante do Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus. Mas aí onde você está, na sua casa, o que você está fazendo, você pode sim render louvores ao Senhor. E Deus ama louvor, e Deus se move pelos louvores. Então eu te convido a você ter um estilo de vida, a você se moldar a essa atmosfera de adoração mesmo na sua casa. Você coloca um louvor na tua casa, escuta louvores, isso vai te edificar, isso vai trazer bênçãos para as suas vidas, né? Então vai engrandecer o nome do Senhor e você vai estar cantando, às vezes até uma oração, né? Tem música que se torna uma oração em nossas vidas, né? Então eu te convido, né, a você a partir de hoje ter um novo estilo de vida em relação à sua adoração e o seu louvor para Deus. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vamos para lá. Esqueci de falar, mas se você também tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia, então acompanha a gente aí na nossa leitura, tá certo? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. Então isso é uma instrução bíblica para mim e para a sua vida, de nós rendermos sacrifícios de louvor a Ele, cantando, agradecendo a Ele, porque Ele tem sido bom nas nossas vidas, porque Ele tem nos livrado. Então, nós estamos reconhecendo o que Deus tem feito por nós, através da nossa canção, através dos nossos lábios que estão entoando louvores para Ele. Amém? Continue aí em Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 6. Hebreus 3, versículo 1 até o 6. Isso é bem interessante essa história, né? Então, Hebreus 3, 1 ao 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nova confissão, sendo fiel ao que se constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Portanto, toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória e perseverança até o fim. A casa somos eu e você. O alicerce, a base é Jesus e ele já está posto, ele já está construído. E nós devemos construir a nossa vida em cima desse fundamento que é a Jesus, que é a palavra. Amém? Então, eu e você somos casa, nós somos morada, templo do Espírito Santo. Nós não podemos nos proceder de qualquer jeito, porque nós carregamos a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-onipotente. E se isso não mexe com você, queridos, alguma coisa tem errado. Porque nós carregamos a presença de Deus. E se você para pensar quem é Deus, o tamanho da sua magnitude, da sua grandeza, e Deus escolheu o meu e o seu coração para habitar. A Bíblia diz que a terra é uma estrada para os pés de Deus. Então, que tamanho grandiosidade tem esse Deus em nossas vidas, né? E Ele escolheu o meu e o seu coração para habitar, para ter como casa, né? Então, isso é muito gratificante e nós temos que render graças ao Senhor, cantando louvores a Ele, engrandecendo por tudo isso que Ele faz nas nossas vidas e por tudo isso que Ele é em nós. Amém? Então, deixa verdadeiramente Jesus ser o morador da sua casa, né? Deixa Ele fazer uma limpeza. Se existem coisas que tem sujeiras nessa casa, se tem coisas que tem afetado ela, deixa Jesus vir fazer essa limpeza, né? Se tem algo de errado nessa casa, deixa Jesus arrumar. Se tem móveis fora do lugar, deixa Ele arrumar, né? Deixa Ele cuidar da tua vida, deixa Ele dirigir os teus passos, os teus caminhos.
Uma vida com Jesus é uma vida de sucesso. Se nós estamos em Deus, se nós estamos em Cristo, querido, as coisas têm que dar certo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa carregar isso, isso precisa estar firme no seu coração, de que se você tem amado Deus, as coisas têm que dar certo. Amém? Então deixa Jesus verdadeiramente entrar e fazer morada, deixa Ele cuidar e Ele tirar essas crecas e Ele fazer essa limpeza, Ele mudar as coisas como Ele quer. Todavia não seja o que nós queremos, mas seja feita a vontade de Deus. Jesus ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida que Ele teve, a vida que Ele tinha. Então Ele nos deu essa vida por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício. E hoje nós temos essa vida eterna, essa comunhão restaurada com o Pai. E primeiro de tudo, novamente reforçando, você e eu fomos chamados primeiramente para louvor e glória de Deus. Então abre comigo agora lá em João 4, 23. E diz assim, mas, esse aqui é o versículo-chave de toda essa ministração. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A hora já chegou, queridos. O tempo é hoje, em que os verdadeiros adoradores se levantarão para adorar o Pai em espírito e em verdade. E é esses a quem Ele tem procurado. É quem tem essa adoração, é quem tem adorado a Ele em espírito e em verdade. E eu vou te especificar mais sobre isso, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, para que a sua comunhão e a sua intimidade, a sua adoração seja perfeita de hoje em diante com o Pai. Amém? A verdadeira adoração é o que ela é. Ela é resultado da comunhão que temos dentro de nós com o Espírito Santo de Deus. Então essa adoração em espírito e em verdade, essa adoração em espírito é essa comunhão que nós temos com Deus, fora desse ambiente físico que é a igreja. Essa comunhão que você tem, são os seus momentos de orações, tudo aquilo que você vive com o Pai de experiências. Então isso é adorar o Pai em espírito. E em verdade é a palavra no grego que é a alates, que significa não oculto, manifesto, real e verdadeiro. Ou seja, adorar em verdade é não esconder, mas se manifestar a vida de Deus que é real em nós com a nossa própria existência. Manifestar a sua vida em nós. Amém? Deus tem sido bom para você? Eu acredito que sim. Então, tem até louvores. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar, por me salvar, por ter morrido em meu lugar. Tá vendo como tem músicas que se enquadram a determinados momentos da nossa vida e que se nós cantarmos, isso se torna uma oração para nós e Deus ama isso, Então, louvor traz as bênçãos de Deus até nós. E eu vou te provar isso na Bíblia. Abre comigo lá em Salmos, capítulo 67, versículos 5 e 6. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, louvem a Deus. Então a terra dará o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Então louvor traz bênçãos até a nossa vida. Então isso é bom demais, não é? Nós adorarmos a Deus e louvarmos a Ele sabendo que bênçãos Ele manda para a nossa vida. Deus ama tanto louvor, queridos, que quando nós cantamos e entoamos louvores a Ele, Ele manda as bênçãos ao nosso favor, Agora você precisa fazer isso com entendimento. Não é de toda forma que nós adoramos a Deus, Hoje em dia nós vemos um louvor muito mecânico, onde as pessoas simplesmente só abrem a boca, só cantam, não entendem o que estão dizendo, não deixam cair no coração, queridos. A verdadeira adoração ela começa no nosso interior, no nosso íntimo com Deus. Então, hoje nós vemos muito disso. As pessoas não estão vivendo essa verdadeira adoração porque não estão reconhecendo aquilo que estão cantando, não estão dando ouvido ou atentando para esses mínimos detalhes. E você precisa saber o que você está cantando, Então, não se torna o louvor de Deus algo mecânico na sua vida, não se torna só um momento, mas que isso possa ser uma oração, que isso possa ser um ato de rendição, de um momento onde Deus ama e que Deus curte muito isso e que você está trazendo bênçãos para as suas vidas. Existe um poder que está disponível no louvor, onde cadeias são quebradas, onde coisas são manifestas através da nossa adoração. Existe um poder extraordinário através do louvor e coisas que nós podemos alcançar através deles.
Muitas coisas em nossa vida nós podemos alcançar através da nossa adoração, através do nosso louvor. O louvor não pode faltar na vida de um cristão, deve ser um estilo de vida. Ele te livra do desespero, ele acalma o teu coração, ele te faz ficar mais forte, ele te ajuda a passar pelo meio das tempestades. Eles não tem coisa melhor do que nós estarmos passando por um momento de dificuldade, e eu trago esse momento hoje para esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, das pessoas estarem aflitas, estarem preocupadas com meio a tudo isso que estão vivendo, né? De você e eu temos um posicionamento diferente em relação a isso e a adorar a Deus em relação a isso, né? Em meio às circunstâncias, você se levantar e começar a render graças, a entoar louvores ao Senhor, a entoar um novo cântico, né? Um cântico de um espírito novo, um espírito que está conectado com o Pai. E você precisa entender que essas coisas são quebradas, né? O louvor ele traz uma paz interna em nós. Você fica mais calmo, você fica mais tranquilo, porque você sabe que Deus tem cuidado. Amém? Então eu te convido a ter um estilo de vida de louvor e adoração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? E você se posicionar em uma verdadeira adoração, como um verdadeiro adorador que você foi chamado para ser. Deus te chamou para isso, para ser um verdadeiro adorador. Antes de tudo, mais uma vez eu vou falar, você foi chamado para louvor e glória de Deus. Amém? Então, quem vive louvando a Deus vive em vitória. Isso é fato, né? Pode comparar cristãos aí que não cantam, que não vivem uma vida de adoração a Deus, como é a vida dessas pessoas. Mas uma vida que sabe, reconhece aquilo que Deus tem feito é diferente. E é por isso que nós entendemos que se Deus tem feito algo por nós, nós cantamos, nós agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, né? Abre comigo agora lá em Salmos, capítulo 22. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Ele habita nos louvores. Tá vendo como é importante nós adorarmos, nós temos uma vida de adoração a Deus, porque Ele habita no meio dos louvores. Colossenses, abra comigo agora lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quando fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo no nome de Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então nós vamos encontrar, queridos, em vários momentos da Bíblia, em várias passagens bíblicas, Deus se referindo a esse louvor, se referindo à adoração, né? Então, aqui ele diz, toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. A verdadeira adoração, como eu falei, ela vem de Deus, ela parte, o princípio é lá. Então ela entra em nós e através do Espírito Santo em nós, ele revela o nosso espírito e essa adoração ela volta para Deus. Por quê, queridos? Porque isso traz glória, traz honra para Deus, né? Através da nossa adoração, né? E nós rendemos cânticos novos a Ele. Abre comigo agora lá em Isaías 43. Você foi escolhido para o louvor dele. Você foi escolhido. Então Isaías 43... versículo 18 e 21, 18 ao 21 fala assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Amém? Então o louvor que sai da nossa boca, você foi escolhido para trazer esse louvor. O louvor que sai da nossa boca revela até que ponto nós estamos perto de Deus, até que ponto você está crendo nele. Olha como isso é importante. O louvor que sai da nossa boca revela o grau de intimidade que nós temos com Ele, né? Então, esse modo de adoração, de como nós nos comportamos assim, revela o quão nós perto de Deus estamos, o quão comunhão com Ele nós estamos tendo, sendo que Ele nos chamou para dessa comunhão,
Essa verdadeira adoração, ela parte primeiramente de uma comunhão com Deus, né? É algo mais interno, é algo mais íntimo, como eu já falei. Não espera só dos ministros. Não espera de você ver uma pessoa adorando para poder adorar. Não. Começa por você. É você que faz a sua própria adoração. Amém? Você quer ver coisas destravarem em sua vida, milagres, você quer ver coisas sendo destravadas. Então, nos mantermos firmes em meio a tudo isso que estamos vivendo, pergunta. Então, adore a Ele. Não é à toa que Deus ama louvores. E isso move o coração de Deus a nosso favor, porque Ele ama louvor. Então, sabe, em meio a isso que você está vivendo, eu não sei as circunstâncias que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, qual é a tempestade que você está vivendo, mas a adoração é um caminho que eu e você temos para que haja paz no nosso coração, no nosso interior. Sabe, queridos? Então, adora Ele, porque Ele ama louvores, Deus está presente nos louvores, como nós já lemos, né? E isso move o coração de Deus ao nosso favor, né? Então, quando nós adoramos a Ele dessa forma, Ele se move em nosso favor e cadeias são quebradas, coisas são destravadas em nossa vida, né? As coisas melhoram porque nós estamos reconhecendo que o Senhor é bom, que Ele tem feito coisas por nós. Então nós adoramos a Ele, nós agradecemos a Ele, nós entoamos cânticos de adoração e louvor a Ele, reconhecendo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Isso é algo grandioso, isso é fé. Você precisa de fé também para adorar o Senhor. E isso é um jeito de fé, né? Então é uma oração que nós fazemos a Deus também, agradecendo a Ele por tudo que Ele é. Então adore a Ele e coisas vão ser destravadas, cadeias vão ser quebradas na sua vida. Não importa a tempestade que você esteja passando, saia dela cantando e louvando ao Senhor. Com a música de Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Então, Jó. Um exemplo fantástico disso é Jó. Jó, em meio a todas as circunstâncias, a tempestade que ele viveu, perdeu suas famílias, perdeu sua casa, seus bens, perdeu tudo. Mas ele não colocou a culpa em Deus. E olha que ele tinha propriedade para fazer isso. Ele poderia ter dito, não, você não fez nada por mim, Deus não fez nada por mim, eu não vou querer mais você, eu vou largar tudo, né? Eu vou deixar de te seguir. Mas a atitude de Jó não foi essa, né? Então, Jó, mesmo no mais profundo do abismo, ele adorou a Deus, porque ele sabia que ele não adorava a Deus pelo que ele fazia, mas pelo que ele é nas nossas vidas. Tem uma música de Midian Leal que fala sobre isso, eu deixo aqui como referência para você escutar, né? Então, Jó, essa história de Jó, então eu te convido a ler também sobre essa história, né? Então, Jó, mesmo diante de tudo isso, ele adorou o Senhor, né? Então, ele não adorou a Deus pelo que Deus fazia, não adorou a Deus pelo que Deus tinha feito, né? Ele adorou a Deus reconhecendo quem Deus era. Essa é a verdadeira essência da adoração, é nós adorarmos a Deus reconhecendo o que Ele é em nós e não adorar a Deus esperando algo em troca. Não, eu vou adorar a Deus porque Deus vai me abençoar nisso. Não, queridos, não é dessa forma. Nós precisamos reconhecer através das nossas canções quem Deus é e entronizar esse nome, que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Mais uma vez, Deus ama louvores, Deus está no meio dos louvores e eu te convido a você viver um estilo de vida baseado em adoração, baseado em louvores. Amém? Todos os dias coloca louvores, entoa louvores a Ele na sua casa, no seu ambiente onde você está de trabalho, onde você estiver, entoa louvores ao Senhor. Não é só na igreja que nós adoramos a Deus, é nas nossas atitudes, em tudo que nós fazemos, é onde nós estamos. Você pode trazer honra e glória para o nome do Senhor. Amém? Então, para a gente encerrar, louvor e adoração tem o poder de tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar em Deus. Se nós olhamos para as circunstâncias, nós desfalecemos. Olha como isso é importante. O louvor, a adoração, ele tem o poder de tirar os nossos olhos das circunstâncias. Em meio que nós estamos vivendo, a adoração, o louvor, faz com que nós desviemos desse foco, que nós esquecemos isso e a gente foque em Deus. Isso gera fé no nosso coração. E porque se nós olhamos para as circunstâncias, se nós olhamos para o que nós estamos vendo, nós iremos desfalecer, nós iremos esfriar, nós iremos nos entristecer, nós iremos nos abater em relação a isso, o que nós estamos vendo, o que os meus e os seus olhos veem. Mas quando nós adoramos a Ele, nós sabemos que
quem Ele é para nós. Né? E através disso, Deus vai mandar bênçãos, cadeias vão ser quebradas, né? Coisas vão acontecer em meio a isso, porque a nossa posição foi diferente. Né? E é isso que Deus quer ver, uma posição diferente em meio à adoração, uma posição minha e sua em relação a isso. Né? Então, eu te convido, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e passando, a tempestade que você está vivendo, adore ao Senhor. Essa noite eu vim para falar para você ter um novo estilo de vida, para você ter uma nova versão sua rendendo graças ao Senhor. Né? Então, coisas eu tenho certeza que vão acontecer na sua vida porque existe um poder que está disponível no nosso louvor e na nossa adoração. E Deus ama isso. Deus se move ao nosso favor quando nós entoamos cânticos a Ele. Amém? Então era essa mensagem que eu queria trazer para você nessa noite. Eu espero que vocês sejam abençoados ricamente, que a partir de hoje, dessa noite, você tenha um posicionamento de adoração ao Senhor, que você possa render graças verdadeiramente, como a Bíblia diz, em espírito e em verdade. Nessa adoração de comunhão com Deus, reconhecendo quem Ele é, entoando e sabendo com entendimento o que nós estamos cantando para Deus. Amém? Então seja abençoado, eu quero orar pela sua vida. Amém? Então, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por cada ouvinte, por cada pessoa que está aí do outro lado, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por um estilo de vida em nossas vidas, por você entronizado na nossa adoração, por coisas sendo destravadas em nossa vida, Pai. Eu não sei o que cada pessoa tem vivido, qual é a tempestade de cada uma, Pai, mas que através da nossa adoração, da nossa canção, coisas possam ser destravadas. No nome de Jesus, Pai, eu te rendo graças porque verdadeiramente Tu és um Deus bom. Tu tens sido bom para nós, Pai, e nós queremos Te adorar enquanto nós viver. Que cada átomo do nosso corpo seja para o Teu louvor, seja para a Tua adoração. Que tudo em nós seja para Você e por Você, Pai. Nós Te rendemos graças e Te agradecemos. O nosso sentimento é de gratidão por tudo que Você é. E muito obrigado, Jesus. Amém. Então, queridos, sejam abençoados. E não se esqueça de se inscrever aí no canal, dá uma curtida que isso ajuda aí também. Compartilha com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Que essa palavra possa ser propagada por muitos e muitos lugares. Amém? Então fica na paz e sejam abençoados no nome de Jesus.